Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Como que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez, passando por esta temporada incrível que é o livro Eventos Finais, onde a gente faz leituras, meditações, testemunhos, orações, e eu espero que você se sinta realmente abraçado por Jesus a cada leitura, a cada novo capítulo, nova história, que a graça do Senhor possa te cobrir, e eu espero em Deus que esse livro possa estar fazendo a diferença na sua vida. Na semana passada nós não pudemos estar aqui porque nós tínhamos um evento, então eu peço desculpas a vocês. Os próximos dias serão muito corridos, mas havendo condições eu vou estar aqui e vou estar gravando com vocês os capítulos possíveis aqui para a gente deixar para que vocês possam ter momentos com Deus muito especiais, tá bom? E vamos à leitura. Eu acho que este é um momento especial e lembrando sempre, né? O livro Eventos Finais pertence à Casa Publicadora Brasileira. Todos os direitos pertencem a ela. E se você tiver interesse de ler o livro na íntegra, porque não é isso que nós fazemos aqui, nós escolhemos partes, nós comentamos, e se você quiser ler o livro na íntegra, vá ao site cpb.com.br e você também pode no YouTube baixar ali em download o livro, né, como audição, Eventos Finais, tá bom? E se você quiser me conhecer o meu trabalho, por favor, me siga no Instagram, patricia.mendes7, patricia.mendes7. Vamos à leitura agora? Capítulo 11, Enganos satânicos nos últimos dias. Aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, está agindo com os seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sobre a aparência de cristianismo que, se possível for, enganará até os seus escolhidos. Isso está em Mateus 24. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pela instituição da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada, nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora das igrejas. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso,
A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhe aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam aqui na terra. Negam, inclusive, a origem divina da Escritura Sagrada. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Vi que Deus tem filhos honestos entre os cristãos nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nestas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra e, antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é de forma nenhuma colocada a bênção de Deus. As coisas que descrevestes como tendo lugar aonde quer que o Senhor tenha revelado, há de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças da instrumentalidade satânica misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Estas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma
e pela dignidade. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de muito prazer e gozo. Esforçam-se por isto e chegam a uma confusão dos sentidos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam, prestem bem atenção, pela solenidade e o profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram como ele aparecerão na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão o mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essa representação visível aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do tempo do fim. É o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Deste modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria e, para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são produzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado então por suas deturpações?
Professar ser Cristo quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo, como lidaremos com isso? Satanás sairá a campo e personificará a Cristo, representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Olha como essa parte é fortíssima, eu vou ler de novo para vocês. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Há, porém, um limite do qual Satanás não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência, isto não enganará ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem, há muito tempo, professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Isso está em Apocalipse 1, 13 a 15. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, que é a transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez, a aceitarão. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente, belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então os seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez, Cristo veio. Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhai para cima. Aqueles que oravam tinham um só objetivo, a salvação final e eterna de sua alma. Esse objetivo estava constantemente diante deles. A vida imortal prometida aos que perseveram até o fim, ó, quão sinceros e fervorosos tinham sido seus anseios. O juízo e a eternidade estavam à vista, pela fé. Os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente,
perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última tragédia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Mas não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Prestem atenção. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres. E os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo, que havemos de fazer então? Diz eles que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário, o qual é o pior inimigo do homem, mas afirma ser Deus, e que quando se der o aparecimento de Cristo, isso será com poder e grande glória, acompanhado por miríades e miríades de anjos, e que quando ele vier, lhe reconheceremos a voz. Olha que lindo! Nós vamos, os filhos de Deus, reconhecer a voz do Senhor Jesus. Satanás está procurando conseguir toda vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como um taumaturgo. Com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras, realizará bons atos, personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos curvar-se-ão ante sua falsa teoria. Enfermos serão curados à nossa vista, gente. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isso Satanás tem repetidamente feito. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois de repente removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Estas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. E por que levarão à prova? No final eu vou falar para vocês. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo do seu livramento no Egito. Precisamos não confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres curando doentes. É isto maravilhoso, quando está por trás deles o grande enganador, o operador de milagres que até fogo fará descer do céu à vista dos homens. Será que vale a pena nós darmos atenção a isso? São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo à vista dos homens para provar que é Deus. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé. E estes, semelhantemente, hão de operar milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista dos homens. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Isso está em Apocalipse 13 e 14. Não se acham aqui preditas meras imposturas.
Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que pretendem realizar. Nesta época aparecerá o anticristo como Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus, mas o verdadeiro chefe de toda esta rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão ao lugar de Deus, deificando-o, mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás se expedirá a sentença. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Isso está em Apocalipse 18, verso 8. À medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ide a Deus por vós mesmos. Milagres não provam coisa alguma. Orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que, quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, dizendo aqui para vocês, através dessa leitura, que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres, diz Ellen White. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imita os milagres que foram operados. Milagres também não podem tomar o lugar da Bíblia. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade, que é a palavra de Deus, precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra ou para tomar o lugar da palavra de Deus. Apegai-vos à palavra de Deus, recebei o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, todas a declaração e todo o prodígio deverá ser provado. Vou repetir, pelo testemunho destas coisas que nós estamos falando aqui, toda declaração e todo prodígio deverá ser provado. O engano, pessoal, é quase universal. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que você chegue, que o povo de Deus se achegue. Ele está arrastando todo mundo para suas fileiras e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir a ele, e ele está procurando vencer até mesmo aqueles que estão tentando resistir-lhe.
As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aqueles que ama e proferem mentiras. Advirto o nosso povo de que bem em nosso meio alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, e por esses a verdade será difamada. Uma obra maravilhosa deve ser feita. Ministros, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento, serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual está tomando posse de todos eles. Nossa, essa leitura, ela é muito forte. Ela é muito forte. Quando a gente está falando de mortos, né, aparecerem como espíritos amigos e às vezes psicografando, escrevendo, falando, sendo de alguma forma introduzidos numa sessão espiritualista através de manifestações, nós estamos falando de que o inimigo vai usar aquilo que mais toca o nosso coração para nos induzir para o mal. E isso, quando eu falo que, inclusive entre o povo de Deus, porque o cristianismo não se conecta com o espiritismo. Quando a gente está falando de religiões, nós estamos falando que na Terra existem 4 tipos de religiões: o espiritismo, o cristianismo, onde está protestantismo, catolicismo, pentecostalismo e etc. Nós estamos falando do muçulmano e nós estamos falando do hinduísmo. São coisas que realmente regem, e cada uma dessas religiões, elas têm as suas raízes, ela tem as suas, como eu posso dizer, as suas denominações ali, que vão se moldando de acordo com as normas daquela religião. Cristianismo e espiritismo não têm conexão nem ligação, apesar de alguma maneira, as pessoas hoje fazerem essa conexão. Mas as doutrinas espíritas e as doutrinas cristãs, de acordo com a palavra de Deus, elas não têm conexão. Por exemplo, eles acreditam na imortalidade da alma, quando na verdade o único ser imortal é Deus. Eles acreditam, por exemplo, também na manifestação de que você pode reencarnar várias vezes até se tornar uma pessoa melhor, um espírito evoluído, quando na verdade no cristianismo nós cremos que a vida ela existe por uma vez, nós dormimos em Cristo Jesus e nós ressuscitamos para a glória de Deus com um novo espírito, um novo caráter, uma nova vida. Lembrando que, apesar de eu falar novo caráter, nosso caráter é moldado hoje, nesse tempo de lutas que nós estamos vivendo. Todo o tempo nosso caráter é moldado. Naquele grande dia, num piscar de olhos, nós vamos ser transformados à semelhança de Cristo, mas não no caráter. Nosso caráter já terá que estar moldado à semelhança de Cristo. Ah, mas eu serei perfeito? Não, você não será. Mas toda a sua potencialidade, todo o seu desejo do seu coração, toda a sua vontade se parecerá com Cristo. Mas o mais importante é a gente entender que o que Ellen White está tentando nos dizer é que haverá manifestações espiritualistas entre o povo de Deus, e o povo de Deus vai aceitar. O povo de Deus não vai só aceitar, o povo de Deus vai querer participar. Eu já estive em algumas igrejas, inclusive adventistas, e eu me recordei, enquanto eu estava aqui lendo para vocês, de uma história que eu vivi. Eu fui fazer uma semana de oração, que é uma semana que a gente passa ali naquela igreja, todas as noites fazendo um culto, né? E eu estava lá, e nessa semana especificamente, apareceu uma senhora que ela ia todas as noites. E por incrível que pareça, eu a observei porque ela sentava na frente e o tempo todo ela mastigava. Quando foi o último dia, que foi o domingo à noite, né? Eu fui de domingo a domingo, no último dia, ela pediu para falar comigo. E quando ela veio conversar comigo, ela disse para mim que
alguns anos atrás, ela, em busca de uma cura, ela foi atrás do mundo espiritualista para buscar essa cura. E ela foi curada de fato da doença que ela tinha, que era muito grave. Só que ao sair daquele lugar e tentar retornar, né, para a igreja onde ela frequentava, como o cristianismo, ela começou a sentir como se na boca dela houvesse cacos de vidro. E ela mastiga o tempo inteiro como se ela estivesse mastigando vidros, mas eles não existem, só existe na imaginação dela. Isso me faz pensar que o inimigo, ele não faz nada de graça. E que quando nós vamos buscar outras fontes, nós estamos sujeitos a viver uma vida de escravidão. Então pense nisso. Talvez alguns de vocês que estão aqui, talvez sejam espiritualistas e nunca ouviu falar sobre isso. E até achem que é um exagero o que eu estou dizendo. Mas quando você busca a palavra de Deus, a Bíblia, e você lê sobre tudo que o espiritismo envolve, você entende que não é propósito de Deus que a gente busque este oculto que na verdade vem para nos roubar, matar e destruir. Parece que enquanto tudo está acontecendo ali, tudo é maravilhoso, nós estamos tendo manifestações sobrenaturais incríveis, nós estamos vendo espíritos, nós estamos vivendo curas. Só que quando aquilo tudo acaba, como ela disse, a sensação é uma sensação estranha, não é uma sensação de vitória em Cristo Jesus. E eu posso dizer para vocês, eu já ouvi isso pessoalmente, que há um euforismo, há uma alegria, mas é uma alegria temporária. Enquanto existir aquele momento de muita euforia, tá tudo bem. Quando ele passa, parece que tem alguma coisa errada. Então, Deus, eu digo para vocês mais uma vez, nosso Deus é racional, nosso Deus não é emocional. Nosso Deus trabalha com a razão. Então, por isso eu sempre vou dizer para vocês, busquem a palavra de Deus. Busquem entender qual é o propósito de Deus. Vou fazer uma oração com vocês e deixo aqui mais uma vez para vocês. Se vocês quiserem me seguir, me acompanhar todos os dias, sempre há uma mensagem para vocês. O meu Instagram é patricia.mendes, número 7. Vamos orar? Santo Deus, diante de nós está um tempo que nós não estamos preparados emocionalmente, fisicamente, mentalmente para viver. Quando o Senhor fala que o inimigo irá se personificar para nos induzir ao mal, a escolhas que não te agradam, nós pedimos a Ti que nos dê a sensibilidade espiritual, que nos dê o desconforto, Pai, para darmos um passo para trás e observarmos a situação para que a gente não tome decisões das quais a gente se arrependa eternamente. Cuida da gente, fala ao nosso coração e esteja conosco. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo capítulo.